Alô, comunidade acadêmica da Facene Famene! Estamos chegando com mais um episódio do nosso videocast Nova Esperança. Hoje promete, viu, Iago? É isso mesmo, Ani Gomes. Mais uma sexta-feira, cá estamos. Queremos agradecer a sua audiência mais uma vez aqui com a gente numa sexta-feira. E sextou. Sextou, mas antes a gente tem um assunto muito importante para falar com vocês. E que foi sugestão de vocês Eu também, já ia né? dizer agora, ó, a gente, antes de mais nada, eu vou reforçar que o canal aqui, ele tá aberto Isso. para que você possa colaborar, deixar aqui até uma pergunta, uma sugestão, uma indicação de tema, como o que a gente vai conversar hoje. Vocês foram lá e indicaram para a gente, poxa, fala aí sobre liderança, Uhum. sobre como a gente vai poder, assim, dar um passo, sabe, com mais segurança. Eu digo, então, vamos lá, vai ser a nossa conversa de hoje. Com quem, Iago? Ó, o papo tá chegando, preste muito bem atenção, que muitas vezes a resposta chega até você. E hoje eu tô com duas pessoas aqui super especiais. Vocês já conhecem, já viram o nome de nós em nossas redes sociais. Andressa Araújo, que é a nossa coordenadora lá das instituições Nova Esperança, estudante também de psicologia, especialista também em gestão de pessoas. Então, o currículo aí, ó, recheado de informações. E eu tô aqui também com Rayane Munhoz, né, Rayane? Que já teve também com a gente na Facene Família, Já já sim, já. palestrando. Mais uma vez, queremos agradecer demais a participação de vocês, formada em comunicação social, ou seja, da nossa área também. Ai, É, que Sou, forma aí, sou máximo! habilitada em comunicóloga, jornalismo. isso, e RH, e com experiência no ramo de gestão de pessoas na construção civil, não é isso? Isso. E para começar, para a gente começar a desmistificar um pouquinho de toda essa temática de liderança, que a gente sabe que é um assunto um pouquinho complexo e Sim, principalmente um pouquinho difícil de entrar na mente daquelas pessoas que estão à frente da gestão, né? exato. Queria começar logo perguntando a vocês quais são as principais características, as características essenciais de um bom líder. Como é que a gente consegue ter essa disseminação, né, em relação a tudo isso em meio ao mercado, em meio às empresas? Quais são as principais características? Conta pra gente. Quando se fala em liderança, né? Quando se fala em ser líder, já vem à cabeça, assim, pessoas que influenciam, Uhum, pessoas que têm uma sensibilidade, uma empatia com as pessoas que aquele líder está lidando, né? Ele que vai ter o poder realmente de influenciar, de motivar, né? Estar ali ao lado daqueles colaboradores, né? Das pessoas que fazem ali o dia a dia da empresa. Então, assim, a gente também pode falar que existem os tipos de liderança, né? Os tipos de liderança. Tem a liderança autocrática, a liderança democrática e a liderança situacional, uhum. né? A liderança autocrática é aquela liderança que só o líder Manda, né? toma as Toma as decisões. decisões. A liderança democrática já é aquele líder Contribuição, né? Da que, galera. junto com a equipe, toma aquela Uhum. decisão, né? E a liderança situacional é aquele líder que só toma a decisão dependendo da situação. Dependendo da Vai situação. depender da situação, se ele toma a decisão sozinho ou se ele convoca, né, as pessoas que estão ali trabalhando com ele para tomar a decisão junto. Eu fico me perguntando várias vezes como, enfim, em várias situações da vida da gente, no próprio trabalho, às vezes é no lugar onde você está estudando, às vezes é até no próprio seio da família. Tem alguém que está ali numa função de liderança que você olha e fala, mas fulano não é para estar ali naquela função de liderança, porque precisa ter características específicas Sim, para você É, liderar, com né? certeza. Precisa. É necessário. A gente fala-se muito da importância do papel do líder, né? Mas fala-se pouco do quanto a liderança tem errado, né? exato. Da necessidade de ter as técnicas corretas, né? Uma coisa que eu e a Andresa sempre se comunica sobre, é da necessidade de você saber diferenciar o que é que você ser um chefe e o que é que você ser um líder, né? Que foi até um desses conteúdos que a gente falou recentemente numa palestra que eu fiz para Nova Esperança, iniciando o debate de você saber qual é a diferença de você ser um chefe e você ser um líder. Porque há muitas pessoas que se autodenominam e gostam de se denominar como chefe, mas é muito necessário ele saber que o que é importante de fato e o que é seguido, quem o profissional segue é o líder, né? Porque o líder, como a Andresa sabiamente pontuou, é alguém que ele inspira. E o líder, ele precisa entender que, além de inspirar, ele tem que ser exemplo. Porque Nossa. se ele não for um exemplo, que tipo de profissional ele está formando? Isso eu falo
não apenas para o ramo da construção civil, mas para o ramo de Andresa, que é o ramo acadêmico, o ramo até da comunicação social. Todo comunicador social, ele não tem alguém que é acima dele. Isso, Se você, como líder, que você tem que se autodenominar assim, se você como líder, você não está dando o exemplo, você pode cobrar de quem? Eu acho que é esse justamente o grande embate, né? Do chefe pro Do líder. chefe pro líder. Mas ao mesmo tempo que você identifica pessoas que não têm esse perfil, né? perfil de liderança, você consegue também identificar aquelas pessoas que já tá no sangue, já tá É ali, verdade, né? é Já uma coisa de inerente, personalidade aquela também. pessoa desde pequenininha já gosta de aparecer, já gosta vai de pros meus amigos ali, já eu puxo, ali né? é a que puxa pra brincadeira, A é própria aquela- responsabilidade de uma situação, né? Exatamente. Exatamente. De Então, assumir. assim, na adolescência, participou do Grêmio Estudantil, é líder de turma. Então, são essas pessoas que têm esse perfil realmente de liderança, que junta a comunidade, que junta aqueles colaboradores para estar ali junto no dia a dia, enfrentando os desafios, né? Estando sempre à disposição para ajudar. Que né? entendem a importância do ambiente saudável, porque Exatamente. a criação do ambiente saudável dentro do trabalho, ela é muito voltada para como o líder se porta, né? Porque você sai de casa todos os dias, você vai ver seu líder todo dia, né? Você vai ver seus colegas todos os dias, e quando você chega, você se sente mal ao ponto de você chegar, porque você sabe que você vai ver aquela pessoa. Eu não queria sentir essa sensação desse encontro, né? De ver a outra pessoa ao ponto dela me fazer mal, porque ela não entendeu o papel que ela exerce, né? Então, vale pronto, muito esse disso foi também. o ponto-chave que trouxe essa conversa para cá. Era um questionamento que chegou para a gente, mas assim, para a pessoa, enfim, estar numa posição de liderança, ela tem que primeiro liderar a própria vida. Eu fiquei pensando, poxa, isso rende uma conversa, né? Então, de fato, você pode começar a pegar essas dicas aqui e a mudar isso e a colocar essa liderança na sua própria Com vida, certeza. né? Nas suas decisões, na sua tomada ali do dia a dia. E também, é claro, no seu ambiente escolar, no seu ambiente de trabalho, com aquela função mesmo ali do chefe, né? Então, falar sobre liderança, falar sobre, né, estar à frente é muito além. Sim, né? com certeza. Não confundir nunca, como a gente sempre fala, o profissional com o pessoal. Isso. Porque se você está frustrado com o seu pessoal e você descontar nos profissionais que estão ali para puxar o barco junto com você, você vai afundar. Você vai afundar uma instituição que pode ser do tamanho do mundo, você vai afundar, né, Andressa? É muito importante essa diferença, né? E acaba que a gente está numa geração que se cobra muito, né? Se cobra demais. Então, assim, algumas pessoas, eles acabam terceirizando essa liderança, justamente no meu caso, para o departamento pessoal, né? Para o RH, por ainda não conseguir entender realmente o seu papel. O que você está fazendo ali de fato. Então, é importante que a pessoa que está numa posição de liderança, ela esteja ali, que ela saiba por que ela está ali, o que ela está fazendo, qual a influência, o impacto que ela causa dentro da empresa, seja onde ela for. O papel dela conta demais. Então, um líder bem preparado justamente falar sobre esse impacto que eu queria trazer essa ideia, né, com relação a vocês. Como que isso influencia diretamente na rotina dos funcionários, né? Esse impacto de um bom líder na gestão administrativa, como você falou, muita gente acaba terceirizando demais. É possível, né? que esses funcionários eles consigam tocar ali aquele barco, mesmo se o líder ele não for aquela figura como deve ser, como vocês estão colocando? É possível. Mas É um barco meio que sem rumo, né? Uma funda vai estar lá. As pessoas que têm esse papel de líder, vamos falar dos donos das empresas, por exemplo. Eles precisam entender que eles são funcionários tanto quanto dois. Só que a única diferença é que, de fato, eles são donos, mas eles precisam abrir, na minha opinião, e acredito que seja de Andressa também, eles precisam estar com a mente mais aberta para entender que eles são funcionários tanto quanto a gente. E se eles não tocarem o barco de uma forma que motive o funcionário, o funcionário ele não vai se motivar. Eu vou me motivar se o dono... A gente escuta muito
o dono que é o dono não tá Não nem se aí. importa. Imagina tá preocupado em tirar ela. Entendeu? Acontece, né? Então, sim, existe sim profissionais, e eu falo por mim, pelas experiências que eu já tive na vida, né, CLT, já com certeza eu já lidei sim com situações que eu não tinha líderes, mas que eu exercia meu papel, e que foram empresas que me ensinaram muito também, mas que é dificultoso sim você trabalhar com pessoas que têm uma mente fechada e que não entendem que através de você a equipe dela vai funcionar melhor, esse é que é o problema, né? E muitas vezes fala mais sobre você do que a própria a Exatamente. gerência, né? Você acaba tentando mostrar o seu melhor, dando o seu melhor, né? Tentando fazer com que você Independente, né? De qualquer independente de coisa. qualquer coisa, independente se a empresa é ruim, independente se é algo que você mesmo está se desafiando. Então, assim, se em condições difíceis eu tô nesse nível, em condições melhores eu vou estar aqui. Você tá Você, muito além, né? querendo ou não, acaba adquirindo uma bagagem, uma experiência muito grande, passando por certas situações e certas Eu empresas, acho né? que isso influencia diretamente na otimização de processos internos dentro de um setor, né? A partir do momento que você consegue ter esse direcionamento, né? A partir do momento que você consegue saber onde é que você está, o que é que você está fazendo, onde você está indo, que direção tomar, a gente acaba otimizando um pouco desses processos internos, não é verdade? Sim, com certeza. O líder, ele precisa entender que tudo começa dele. Não é que o outro funcionário ele não vai ter a sua responsabilidade. Ele vai, ele sabe que ele vai, mas Aham. Eu penso nisso. mas tudo começa dele. Dele, né? A exigência que ele tem que fazer em si, o aprimoramento que ele tem A direção que ter, a ele tem que dar, direção né? que ele tem que dar. Ele tem que ter uma escuta ativa. Por quê? Porque existe uma diferença de você falar e você ouvir porque você tem audição, e de você ouvir a pessoa porque você se importa com aquilo que a pessoa está falando. Se eu trabalho com você e eu falo com você sobre o que eu acho que você deveria fazer, que isso pode alavancar o teu projeto, por que que você não me escuta? Mas eu penso muito também que nós não somos ouvidos muitas vezes, porque os donos, os líderes, os chefes, eles têm muito receio de que você cresça tanto ao ponto que você os deixe. Então, é como a Andresa está dizendo, é muito sobre a gente também. Porque, novamente, como a Andresa disse, se em condições ruins eu estou conseguindo fazer o meu melhor e eu estou crescendo, imagine em boas condições. Então, eu acho que às vezes acontece um microgerenciamento também por causa disso. Os líderes, os chefes, eles tomam tudo para si, não dão as devidas Não demandas, sabe e quando dá delegar. tudo errado, a culpa é nossa. Da Entendeu? Porque é muito fácil você ser um líder que fala, manda, fala. E no final das contas, o que foi que você fez para que o barco andasse certo, né? Na Acho direção que é certa, a né? direção certa, exatamente. Acho que exigir é muito fácil, né? A comunicação, ela tem que ser primordial, E assim. sem ruídos. Sem ruídos, Exatamente. exatamente. Porque muitas vezes a empresa, ela espera algo do funcionário que o funcionário nem sabe o que é. Exatamente. Então, a gente acaba falhando aí. Então, por isso que a importância dos treinamentos, das capacitações, né? De você sempre estar ali, capacitando aquele profissional, mostrando para ele que o trabalho dele é importante, o que ele faz na empresa gera um impacto grande, valorizar o trabalho, valorizar as ideias, valorizar realmente aquele colaborador que está ali se doando, vestindo realmente a camisa da empresa, porque é muito fácil você cobrar, né? E no É final verdade. é algo que nem a própria pessoa está sabendo o que ela está Eu tenho fazendo. uma pergunta para vocês, da experiência de vocês, por exemplo. Vai estar falando de uma empresa que está ali todo dia fazendo aquele mesmo trabalho, e é isso que acontece. É, tem que fazer reunião, por exemplo? Fazer uma Sim. reunião é fundamental para poder dizer assim, ó, aqui tá certo, aqui não tá, Sim. tem que continuar, ou não. Cada um sabe o que tem que fazer e vai fazendo. Quem tiver com seu problema vai chegando para mim na chefia, vai me contando. Então, acho essa pode ser uma dica, ou não necessariamente tem que ter uma reunião. Eu enxergo como um feedback construtivo, né? Os feedbacks são essenciais. São essenciais. Eu acho que o feedback ele tem que existir desde a contratação do funcionário até porque assim, os volta e meia quando a gente fala sobre esse assunto de liderança, entra a questão da contratação.
Você contrata uma pessoa que você muitas vezes não se dá o trabalho nem de ouvir. Ou então você faz uma entrevista por 5 minutos, você acha que você já conseguiu identificar muito bem o perfil daquele profissional. É assim que funciona. Ou então você identifica que aquele profissional não é para a área, mas você não dá nenhum retorno para ele. Você já começa errando a partir da contratação. Aí você contratou, o funcionário começou a trabalhar com você, tudo, mas você não está nunca investindo nem num diálogo daquele funcionário, nem para escutar o que é que ele tem, o que é que ele pode trazer, E o que vai é que ele deixando o que aquele vai funcionário deixando, ali, né? e vai É uma deixando. bola de Uma bola de neve, né? É uma bola de Misturando, Daqui a neve. pouco você olha para... Poxa, olha E onde que a tem gente já tá. funcionários que são tão bons, mas de repente eles param. E não é que eles param de ser bons, eles cansam, porque ele não é ouvido. Então, assim, eu acho que sim, a importância da reunião, ela é essa troca é imprescindível. Não é porque eu sou líder que eu não tenho que te escutar. Pelo contrário, é porque eu sou líder que eu preciso te escutar. Eu preciso conhecer onde é que eu tô, quem é que tá Exatamente. comigo, Quem né? tá Quem é que tá do comigo. lado, quais são os seus pontos positivos, pontos negativos, até pra gente poder delegar dentro de uma própria Sim. equipe, né? É Poxa, justamente aquela coisa, o funcionário às vezes erra, não sabe que errou, e ficou por isso mesmo. E ficou por isso Porque mesmo. não teve um feedback, não teve uma reunião para discutir os problemas. Essa semana mesmo a gente falou sobre isso, se faz reunião muito para falar dos problemas, das coisas erradas. Para corrigir. Para né? corrigir, É. exatamente. Mas assim, o bom líder, ele vai fazer reunião para elogiar, Isso. né? Verdade. Também, né? Pra Ele também, não vai deixar de principalmente na cobrar. frente dos outros, né? De Exatamente, você... ele não vai deixar de cobrar. É, Exatamente. Então, Exato. Isso é até um norte para que as pessoas possam acertar cada vez. Poxa, se eu tô acertando aqui, eu vou Entendeu? manter, eu posso fazer ainda melhor, posso Porque fazer o isso fato ou de aquilo, quando você né? para de falar, na cabeça do funcionário, porque todo mundo é funcionário. Na cabeça do funcionário, quando você para de falar, é como se, devo estar fazendo todo sentido, então que ninguém tá me Tá chamando tranquilo, né? atenção. Tá tudo de boa. exato. Então, Tô indo, vou só continuar, tô vou indo. continuar. É. Ninguém tá falando nada, ninguém tá reclamando. E eu acho que também existe um grande problema nessa questão da liderança, é a falta de confiança, que não pode existir, mas ainda existe muito. Eu delego até aqui para você e eu não delego até aqui porque eu não confio em você. Então, se você não confia naquele profissional, é melhor você não continuar com ele. Exatamente. Entendeu? Porque se você está passando para um funcionário para qualquer pessoa que você não confia, né? Até relacionamento, eu não confio em você, eu vou continuar com você, por quê? Então, assim, essa questão da falta de confiança também para um líder tem que ser muito observado, né? Porque eu não confio em você, mas eu sigo com você dentro desse contexto aqui de trabalho, né? Você está enganando não só a si, como ao profissional, que se sente consequentemente frustrado. Gente, ó, os processos, né, são muitos. Lidar com gente, né, com pessoas. Não é Às vezes fácil. sabe muito bem, né? Não Tá, é fácil. tá estudando agora psicologia É. justamente para poder Me melhorar, Aprimorar, né? verdade. E quando a melhorar gente, esse entendimento humano, né? quando a gente fala de reuniões, o que é que vem à mente? Vem aqui conflitos. Então, que eu acabo Vem dizendo, o eu vou medo. pra reunião, O medo, onde foi que eu errei? Quando vou foi que eu pra uma errei? reunião, meu Deus, né? Já Como é vai que todo mundo- um bom líder pode justamente juntar essa galera, reunir, ter esse jogo de cintura para que ele não seja tão autoritário e mostrar assim na prática Dicas de liderança. dicas de liderança, onde você Gostei, está viu? acertando, onde você está Vou errando, anotar ponto A, ponto B, ponto C, né? A gente Ele sabe tem- também que a gente não pode também apontar no meio de todo mundo. Isso aí a gente já aprende Sim. desde da academia, Sim. mas a gente deve elogiar no meio de todo mundo. Porém, como é que ele deve ter esse jogo de cintura? Ele tem que se corrigir primeiro. Exatamente. Primeiro, vem tudo dele. É. Vem tudo dele. Se ele é o reflexo Uhum. dos resultados que ele vai gerar ali. Que os colaboradores vão gerar. Então, assim, se o líder, ele é uma pessoa insegura, se o líder é uma pessoa que não tem uma inteligência emocional, não Sim. tem um controle, né, diante de situações assustadoras, né, ele vai passar para a equipe. É verdade. Então, ele precisa começar dele. Para manter a rotina, ele vai ter que criar a rotina. Exatamente. Ele, toda semana, eu vou marcar uma reunião. Ou a cada 15 dias, ou uma vez, 2 vezes no mês, enfim. Então, ele que vai criando esse hábito, essa rotina. Até os funcionários começarem a se adequar realmente no que ele está ali, no que ele está fazendo, que ele está mostrando interesse, ele está vendo que a equipe precisa, tem as necessidades, que ele está justamente ali para poder passar para a equipe dele a segurança, né? Que ele tá ali com o papel de líder, mas ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe o que ele quer proporcionar
proporcionar aos colaboradores. É, eu acho O que líder se importa com as pessoas? Ele tem que mostrar que se importa? a questão, acho que uma das maiores problemáticas de quando você é líder e que você não entende essas duas coisas, que a primeira é você não pode parar de aprender. Boa. Tem que entender isso, né? Acho Você que tem pra entender vida, isso. né? Pra vida, pra vida. tudo, pra tudo. Ninguém sabe de tudo. Acho que a partir do momento que você acha que Investir sabe de tudo, já, conhecimento. já deu. Estamos em, Você- em mudança Com constante. certeza. E você precisa entender que você tem que aprender sempre, o tempo inteiro. Porque até para você, até essa questão do exemplo. Como é que eu estava falando com a Andresa nos bastidores sobre isso. Eu sou líder, chefe, como você quiser se denominar. E você vê um papel no chão. Eu não vou apanhar esse papel do chão porque tem uma pessoa que vai apanhar esse papel para mim. Não, ó, o papel caiu, É o eu exemplo. peguei, tá aqui em cima. É. Ah, um clipe caiu, peguei, guardei na caixinha. Você fazer a sua parte. E a questão de você se auto-educar, você entender que você pode passar para as pessoas. Eu acho que a gente é muito mais admirável quando a gente sabe do que fala, quando a gente tem embasamento do que fala. E outra coisa que eu acredito que faz um líder ser ainda mais querido, e não querido com babação, não. Sim, Querido, sim. querido porque ele é um bom profissional. É a empatia. Você precisa entender. É um nome muito muito Clichê, né? clichê, Já tá né? clichê. Já tá muito clichê, mas eu não acho que a gente não deva falar porque faz muito parte de ser um bom líder, né? A empatia. Você não sabe os sonhos do seu funcionário. Você não sabe o que o seu funcionário almeja para a vida dele. Você não tem ideia do que seu funcionário passa. E você está simplesmente cobrando sem nem ouvi-lo, sem nem escutá-lo, sem nem se importar. A questão, tanto que vai sair em maio até essa questão da saúde mental dos trabalhadores. Que é para Vai que entrar em vigor. e isso eu acho isso incrível, porque a necessidade do funcionário ser ouvido, do funcionário ser respeitado enquanto pessoa. Eu trabalho com construção civil, certo? Quantas vezes assim a gente vê pessoas que não sabem nem escrever o nome e por causa disso não são respeitadas, mas elas são porque você não faz o que ela faz. Uhum. Entendeu? Você consegue levantar em menos de Você 2, sabe 3 fazer meses um uma- apartamento e fazer você uma não massa, consegue. Uma E massa, um aquele cimento pessoal, ali, gente, misturar. eu defendo muito a construção civil porque são profissionais que têm uma capacidade enorme, Uma enorme, inteligência uma surreal. inteligência enorme. E eu faço questão, como gestora do setor do recursos humanos da construtora, eu faço sempre questão que eles se sintam, e acho muito necessário, como eu sei que você também exerce esse papel, do acolhimento, porque um funcionário que ele não se sente acolhido, ele é um funcionário que simplesmente ele não vai trabalhar corretamente. Se sente abandonado. Ele se sente abandonado, Sozinho. né? Então, assim, a empatia, ela é necessária para todas as áreas da vida, mas Que a às vezes o empatia é colaborador tá necessária. ali só pra. Se ele tivesse alguém pra escutar ele, era o que ele queria, né? Às vezes é só uma palavra. Às vezes você só de estar ali se dispondo a ouvir o questionamento dele já E uma faca de já é dois gumes, né? suficiente. Porque às vezes você tá ali pra dar uma palavra, mas às vezes a palavra que você dá não é uma palavra tão E não, legal. então, eu agora vou aproveitar aqui para fazer uma consulta e já colocar esse conhecimento para vocês, né? Quando eu ouvi a partilha de um microempresário, uma pessoa que é dona de uma pequena empresa, que só é ele com mais um sócio e algumas pessoas ali, só que essas poucas pessoas ali já estavam tendo a necessidade de chegar e de falar um problema, dizer, ó, tô com essa situação, não vou poder trabalhar hoje e tal. Só que, como a empresa é pequena, ficava todo mundo ali fazendo muita coisa junto. E disse, meu Deus, eu tô tendo a necessidade de ter uma pessoa para cuidar das Pra cuidar. pessoas, para ter essa gestão de pessoas. Então, veja como é importante de você estar nessa função de liderança e ter esse olhar da necessidade da outra pessoa, independente de qualquer coisa do trabalho, né? Exatamente. Exatamente. É o ser humano, né? Exato. Então, para você que quer, né, tocar a sua vida aí, enfim, empreender, ter a sua empresa e tudo, então pensa já por esse lado. Acho que você quando vai construir essa ideia, esse pensamento, você já tem que pensar logo no cuidado com essas pessoas, É né? porque não pode, é como você estava falando, é uma faca, né? De dois gumes. Você não pode pensar só o que é bom para você enquanto dono. Você tem que pensar o que é que tá bom para o seu funcionário. Nós somos um serviço que a gente está prestando um serviço a você. O fato de você me pagar um salário é sua obrigação, enquanto pessoa jurídica. Mas
existe muito além disso. Vai o além, né? O Né? humano, Vai o lado além. humano, a Só pessoa. tá bom para você e não tá bom para o seu funcionário? Como assim? Não, não, lógico, a gente não pode confundir a questão do desrespeito. Não, a gente não tá falando disso. A gente não tá falando de confundir a hierarquia, não. A gente sabe, cada um, pode ter certeza, cada um sabe onde é o seu Sabe, lugar dentro Uhum. de uma, É. né, dentro de uma companhia. Sim. Mas ser ouvido, quantas vezes a gente já chegou, eu tenho certeza que a Andressa também já passou por isso, a gente chega com um projeto que a gente sabia que ia dar super certo. A questão da confiabilidade, né? Saber que a gente tinha algo muito bom para agregar e se, ó, eu sou dona, eu não quero saber, sai, eu não vou seguir essa tua ideia porque eu sei o que é bom para minha empresa. Eu sei que não vai dar certo. Eu sei que não vai dar certo. Por mais que você tenha estudado, por mais que você entenda, mas eu sei que não vai. Eu acho que as empresas elas precisam começar a investir muito na fruta boa que elas têm, sabe? Por isso que vem a questão do treinamento, que é muito importante. Você cobra de um necessário, né? funcionário, é como o processo da contratação. Você tem, minha equipe aqui é responsável pela contratação. Começa a contratar várias pessoas que não se encaixam naquele perfil, certo? Mas quando essa pessoa que você contratou para fazer as contratações, você treinou ela, você se importou em Capacitou. saber, exatamente, capacitou, você se propôs a ver o que é que tinha de deficiência nela que ela poderia melhorar, é a questão do feedback, entendeu? Então, eu acho que é muito, muito, muito importante reuniões, treinamentos, capacitações, para que o funcionário ele se sinta também importante, porque tem pessoas que entram, quantas vezes isso acontece com a gente? A gente entra em empresas que a gente não sabia de nada, assim, não tinha embasamento de nada ali. E, poxa, aquela empresa foi a minha escola. Por quê? Porque ela passou para você conteúdo, informação, ela passou para você papéis que, por muitas vezes, você mesmo achou que você não ia conseguir Nem e você deu imaginou, né? conta. É. Conseguiu dar conta e muitas conseguiu vezes aprender. o colaborador vai fazer, se você for um bom líder, ele vai fazer mais por você do que para a empresa. Então, Exatamente. Vai vestir a sua camisa. exatamente, vai vestir a sua camisa. Vai lutar com você, né? Ele vai Você tem lutar junto uma com parceria com você porque ali. ele sabe quando você dá a sua vida ali se dedica para gerar os resultados. Então, assim, ele vai ser mais fiel a você do que a pra própria empresa. É verdade. Gente, olha, eu Papo quero legal, hein, agradecer, Anny? viu, Massa, pela né? dica, Poxa. porque funcionou muito, Demais, é claro, essa demais, conversa ela demais, vai demais. render. Eu Vai acho que ela render. vai render, acho que eu vou voltar a falar sobre isso em Com outra certeza. A gente vai oportunidade. convidá-las novamente, né? Pra gente? próxima. Obrigada. O que é que vai ter aí em maio que vocês falaram? Vai ter uma mudança aí na legislação, né, para poder cuidar da saúde do trabalhador. Saúde isso, mental, saúde aí mental. o tema tá É um tema em ascensão e alta. Acho que é. não pra Então, baixar, ó, vai já baixar muito. fica aqui o A dica aí, convite para elas né? voltarem e a gente continuar falando sobre Vai ter isso. esse papo Combinado? super legal. Eu queria agora novamente levar a palavra para vocês, para aquelas pessoas que desejam ter essa liderança, para as pessoas que são líderes, né? Um recadinho especial. Tá, a câmera de vocês aqui, queria que vocês olhassem para elas e dessem esse recadinho. Invistam em vocês enquanto profissionais. Uhum. Invistam, se capacitem também. Não cobrem o que vocês não fazem. Exatamente. Sempre aprendam e entendam que vocês são a peça-chave de tudo. Então, se vocês não têm esse discernimento, procurem ter, porque nunca é tarde para aprender. Tudo é ensinável, né? Tudo é aplicável, tudo a gente aprende, tudo é treinável, Uhum. né? Eu acho que tanto eu quanto a Andressa, a gente pensa dessa forma, né? Com certeza, assim, cuidem de vocês, né? Cuidem de vocês. Da saúde de vocês, da saúde mental e física de vocês, se profissionalize, né? Busque sempre suas melhorias, porque, como eu disse, a gente está em constante mudança. Então, assim, se a gente não se adaptar ao momento, a gente acaba ficando para trás. Então, a gente precisa realmente investir, né? Se capacitar, mas cuidando sempre da sua saúde mental, da sua saúde física, é primordial. Com certeza. Isso aí, Anny Gomes. Dicas Um vale- papo eu anotei, viu? incrível. Tá tudo Eu aqui, ó. Ó, Eu anotei tudo. Eu sou show líder demais, da show minha demais. vida, né? É. Então, Autoconhecimento, né? peguei as Autoconhecimento dicas é fundamental. aqui. Você quer Isso pegar aí. essas dicas? Você pode voltar, rever essa nossa conversa, encaminhar para todo mundo, encaminha aí, né? Manda essa mensagem para quem você quiser para partilhar esse conteúdo. Meninas, muito obrigada. Obrigada, viu? Pessoal, eu pela que participação de agradeço. vocês, hein? E já deixa um convite para uma próxima, né? Sim,
Sim, então, ó, elas já estão convidadas para voltar muito em breve e você também vai ser convidado para voltar na próxima sexta-feira, né? Quer rever? Sexta-feira tem Vai lá no mais. Instagram, tem lá nos destaques para É, você nos clicar destaques, nas lá. bolinhas lá nos destaques, É, tá? E também tem- no nosso canal do YouTube, né, não? Fica tudo lá para Passando você também Família. encaminhar, viu? E, E pessoal, sexta-feira tem muito tem mais. muito mais. Valeu, Tchau. tchau.